Com a palavra, a vereadora presidente Patrícia Beck. Senhor presidente, colegas vereadores, o que me traz essa tribuna hoje é um pouco dessa situação que foi relatada aqui, dessa burocracia na poda das árvores, e que, na verdade, eu acho que cabe um estudo dentro da Comissão do Meio Ambiente, ou até mesmo de todos os vereadores. Eu tenho acompanhado que já é possível mexer um pouco nessa legislação e, pelo menos, autorizar quem tem uma árvore dentro do seu pátio, que não é uma árvore, não sei como é que se diz, em extinção, mas nativa, uma árvore que, bom, que dá para plantar outros, porque é uma burocratização que, quando o seu Max Weber inventou, ele inventou para funcionar, para organizar os serviços. Mas, na verdade, essa burocratização, ela emperra a vida das pessoas. E, na verdade, num dia como ontem, de ventania, a gente teve vários relatos de pessoas que ficaram desesperadas com medo de que a árvore fosse cair na sua casa, no seu telhado e lhe causar um dano. Além da situação do medo de alguém sair machucado, existe a questão financeira. As pessoas depois têm o custo de trocar um telhado, de fazer o reparo. Então, acho que isso é algo que a gente pode mexer dentro dessa casa e está mais do que na hora. Eu me lembro do antigo secretário do Meio Ambiente, Antônio Bonato, que falava isso, assim, que existem algumas leis que são demais nesse sentido. E o outro assunto que eu vou abordar aqui, eu vou aproveitar que está aqui até o presidente do sindicato, o representante do sindicato dos funcionários municipais da área da saúde. Quando eu fui gravar 3 vídeos fiscalizando a abertura dos postos ao meio-dia, eu não fui lá dizer que os funcionários não iam abrir o posto. Ora, pelo amor de Deus, isso é me tirar para burra. O que eu fui lá fazer é ver se já tinha a população lá dentro, se as pessoas iriam gostar ou não daquele horário. E também ver de que forma os funcionários estavam se adaptando a um novo horário. Porque qualquer troca na vida causa, sim, um descontentamento, causa, sim, algum questionamento, causa, sim, alguém quem não goste. Chega em casa, qualquer um dos senhores, ou quem está nos assistindo, e peça para o seu esposo trocar de lado lá na cama, no colchão, para ver o brigueiro que vai ser. Porque até no nosso dia a dia, na cama de casal, cada um deita de um lado, e uma simples troca como essa pode ser uma discussão, uma DR de casal a noite toda, porque até o colchão já tem o formato do corpo do cidadão, da pessoa, do homem e da mulher. Então, vamos parar de polemizar e dizer agora aos funcionários que de uma hora para outra eu virei a bruxa da história. Porque eu continuo a mesma Patrícia. Se está errado, a gente vai cobrar e vai fazer funcionar. Mas é da mesma forma que eu fazia antes. Da gestão, do funcionário, de quem quer que seja. Já vou lhe conceder uma parte, vereador Gabriel. Mas agora parece que virou um negócio. Tudo é a vereadora Patrícia, como se a vereadora Patrícia agora tivesse mudado de postura. Não, eu vou continuar defendendo o bom funcionário, eu vou continuar defendendo que a população tenha uma saúde digna, eu vou continuar fazendo a mesma coisa, eu vou continuar gravando vídeo, vou continuar apontando os problemas, mas, pelo amor de Deus, não me venham marcar numa postagem que faltou luz. Que bom que vocês continuaram trabalhando, gente. Parabéns, a população não podia ficar sem atendimento, mas me marcaram numa postagem dizendo trabalhamos e trabalhamos sem estrutura. Pô, mas se estavam sem estrutura, por que não me mandaram fiscalizar antes? Aí só hoje, e no sentido de dizer, bom, tu fiscaliza uma coisa, não fiscaliza outra. Eu vou em vários postos. E aí quero dizer para os senhores, na sexta-feira, feriado, eu estava na UPA. E fui lá para ver um problema de um cidadão, e depois que eu vi o problema do cidadão, eu fiquei 1 hora conversando com os funcionários, ouvindo os problemas, e já encaminhei as reivindicações. Sexta-feira, feriado, no horário do meio-dia, ao invés de eu estar em casa fazendo a comida para o meu marido e para a minha filha, porque eu sou uma mulher como qualquer outra da cidade de Novo Hamburgo, eu estava ouvindo reivindicações de funcionários. Perguntem para os seus colegas. Então vamos parar de mimimi, vamos parar de me rotular, de dizer que é isso ou aquilo, porque na verdade eu continuo a mesma. Só preciso vir nessa tribuna, ficar de pescoço vermelho quando eu estou indignada. Porque quando eu consigo perceber o problema do posto, e vou no Dr. Fagan, e vou na Cláudia Schenck e tenho a solução, eu não preciso ficar indignada. Eu tenho que dar graças a Deus porque o funcionário está sendo respeitado e porque a população está tendo uma esperança em um outro serviço digno de saúde. Ponto final, é simples assim. Agora, cutucou, vai ter resposta. E a minha resposta é a mesma. O bom funcionário, eu sempre vou defender, eu sempre vou elogiar. O mau funcionário, eu vou fiscalizar e vou ficar no cangote. Mais uma coisa,
Que bom que agora vocês podem ir nas redes sociais e falar de governo e falar de qualquer outra coisa. Porque não faz muito tempo quem fizesse isso tinha PAD, tinha processo administrativo e era demitido. Então vamos saber separar as coisas. Continue reclamando, continue cobrando, mas dentro da razão e dentro do verdadeiro significado da democracia. Não vamos para o lado da politicagem, porque isso eu não vou fazer e não vou admitir também. Para continuar nesse tema das unidades de saúde da família que agora estão abrindo ao meio-dia. Não são as UBS, porque essas já abrem. E é importante esclarecer que as unidades de estratégia de saúde da família começaram a chegar em Novo Hamburgo e as que eram UBS, como a da São Jorge, viraram USF há 8 anos. Por que se deixou de ser UBS e virou USF? Porque a USF vem dinheiro do governo federal para o custeio da equipe. Portanto, a administração passada optou, e até a gente pode considerar que é uma forma inteligente de pensar, porque vinha dinheiro para a construção do prédio e vem o custeio dos funcionários. Isso quando o Ministério habilita as equipes da família, e ontem em reunião aqui, com todos os secretários da região, porque tinha reunião da saúde, da coordenação, o vereador Sérgio acompanhou um pouco, tem equipes que estão trabalhando pagas pelo município, porque o Ministério não habilitou ainda. E isso dá problema. Aqui no município, muitas que deram o peitaço, criaram as equipes e começaram a pagar com custeio próprio, porque o Ministério está com a documentação lá para habilitar e ainda não habilitou. A USF... ela é regrada pelo Ministério da Saúde e não existe ficha. Portanto, se funcionar, não existe fila. E é isso que a gente tem que combater, é isso que a gente tem que fiscalizar. O povo não tem que ter ficha, o povo não tem que ir para a fila, nem às 5, nem às 6, nem às 7, nem às 10, nem ao 12:30, porque quando fechava ao meio-dia as unidades, o povo ia para a fila ao 12:30 com chuva também. Então, agora não dá para dizer que a chuva e o horário está ruim, porque eles ficavam 2 horários na chuva na fila, para abrir às 7 da manhã e para abrir à 1 da tarde. E digo isso para os senhores, porque o processo que eu tenho nas costas de uma enfermeira em cima de mim é na USF lá do Liberdade, no 12:30, que eu estava questionando que os trabalhadores estavam ali aguardando, queriam apenas um esclarecimento. E aí foram dizer que eu estava chutando a porta e quebrando a porta do posto. Então, sei disso porque fiscalizo, porque estou presente. Tinha 2 filas, 7 da manhã e à 1 da tarde o povo estava na chuva. Isto é um paliativo, porque assim que a dívida de 16 milhões que ficou para a Fundação de Saúde Pública, que é quem administra as USFs, dá para pagar hora extra para os funcionários, dá para contratar gente para abrir das 7 da manhã até a hora que for possível e que for necessário para o povo. É uma medida que não está solucionando o problema, a gente sabe disso. Mas é uma medida para tentar melhorar a vida do trabalhador, da mãe que tem esse horário do meio-dia para vacinar o filho, de tantas outras pessoas que nos trouxeram relatos e mais relatos que preferiam que as unidades abrissem ao meio-dia. Assim que for paga a dívida, volto a dizer, 16 milhões, gente, nós não estamos falando de 16 reais, é 16 milhões e fornecedores que não querem mais vender para Novo Hamburgo, eles não querem mais vender remédio, eles não querem mais vender o papel toalha. Por quê? Porque Novo Hamburgo ficou devendo. Novo Hamburgo virou caloteiro na área da saúde. Essa é a realidade hoje. Então, hoje tem muita dificuldade, sim. Não justifica, o povo não pode sofrer? Não pode. A gente tem que cobrar e tem que ir resolvendo os assuntos, sim. Mas quanto líder do PPS e que faço parte desse governo e faço parte dessa construção de ter uma saúde digna para a cidade de Novo Hamburgo, eu preciso dizer que isso não é uma medida final, mas é uma medida na tentativa de solucionar um pouco os problemas. O ideal é abrir às 7 da manhã e não ter fila nenhuma, porque a USF diz que tem que ter o acolhimento e o cidadão tem que chegar lá e ele tem que ser atendido, tem que ter o agendamento.
E isso a diretora Cláudia disse aqui na tribuna, eles estão fazendo treinamento para que as equipes façam isso. O que a gente precisa fiscalizar é isso, que dentro das unidades de saúde da família seja isso que aconteça. Se a pessoa chegar às 4 horas da tarde com febre, ela não tem que voltar no outro dia de manhã para a fila. Ela tem que ser atendida às 4 horas da manhã, ou o funcionário tem que pegar o telefone e ligar ou para a UPA ou para o PA e dizer: fulano de tal está saindo daqui e precisa chegar aí e ser atendido. Isso é o ideal, gente. É para isso que a gente tem que brigar. É esse o treinamento que eles estão recebendo. É isso que diz o Ministério da Saúde. Não pode ter fila. E o treinamento, eu estou observando e eu sei que está acontecendo, e é isso que eu volto a dizer para os senhores. A gente precisa fiscalizar. Não existe ficha em unidade de saúde da família. É acolhimento. Agora, tem algumas circunstâncias, e vou dizer para os senhores, eu estive fiscalizando na São Jorge e hoje já vi ali um elogio que na recepção, e claro, não é só porque eu fui fiscalizar, é porque eles estão sendo treinados, e porque no corre-corre do dia a dia, às vezes os funcionários acabam também, são pessoas, têm problemas, eles acabam também, às vezes, num dia não estando tão bem. Eu vi que tinha uma senhora 2 vezes lá na fila que era para marcar um exame. Hoje é justamente esse elogio que a senhora disse que tem, que a funcionária já explicou como funciona, que não precisa ir na fila de manhã. Então, tendo o treinamento e as equipes estando qualificadas nos postos, a gente vai começar a sentir essa diferença. Agora, por outro lado, o que eu ia dizer para os senhores, tinha uma senhora de idade que ela estava na fila desde as 7h30. Eu disse: mas o que a senhora vai fazer? Eu vim fazer vacina, mas a senhora sabe que a senhora pode fazer o dia todo. Não, mas eu gosto de vir cedinho, eu gosto de ser uma das primeiras. Tem momentos que a gente não vai impedir, porque as pessoas elas gostam de ser as primeiras. Então, alguma fila vai ser impossível a gente combater, e digo isso para os senhores porque fiquei 3 dias observando a fila de um laboratório particular em Canudos. Por que tinha fila num laboratório particular em Canudos? Porque, na verdade, no laboratório a gente entra por ordem de chegada, tira o sangue e vai embora. Porque, às vezes, as pessoas optam por isso. Então, é preciso diminuir? Sim. E a fórmula já está posta. A fórmula é o acolhimento nas unidades que precisa funcionar. Chegou às 8, chegou às 9, chegou às 10, chegou às 11, chegou às 12, chegou à 1, chegou às 2, chegou às 3, chegou às 4, chegou às 5. O cidadão tem que ser atendido, tem que ser acolhido e ele não pode sair de dentro de qualquer unidade de saúde do município de Novo Hamburgo sem ter o seu problema encaminhado e sem saber que ele está sendo atendido com dignidade.